Mais um calzinho com costura. E a costura tá rendendo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu li o Confesso que Vivi, do Pablo Neruda, eu fiquei alucinada, completamente apaixonada com ele. Queria ser ele, queria ter vivido a vida dele, fiquei louca com as aventuras dele. Foi muito bom o livro. E depois, a gente nunca deve, dependendo, a gente nunca deve não, porque tem livros que eu já li, reli 10 vezes, amo. Mas eu não sei, eu resolvi ler há muitos anos depois, de novo, e não achei essa Brastemp, só Deus sabe por quê. Mas enfim, na época eu fiquei louca, acho que é porque eu ainda não tinha viajado muito e tudo, então para mim tudo era uma novidade muito grande, eu fiquei louca com esse livro. E aí eu lembrei dele contando que, no livro ele conta que quando ele, novo ainda, morando ainda lá no Santo Antônio, é Chile, né? Sei lá de onde que ele é, já esqueci agora, não importa. Morando na terra dele, ele passou no concurso, foi trabalhar na embaixada, ia trabalhar na embaixada. Então ele foi, na época, por algum motivo, ele escolheu o lugar para onde ele ia. E ele não tinha ideia para onde que ele queria ir, porque era muito novo e tudo. Ele falou que pegou um mapa, um desses globos, lembra daqueles globos que rodavam assim, que a gente, girando ele para poder ver as coisas, ele rodou, parou o dedo assim, quando ele parou o dedo no Ceilão, que hoje é o Sri Lanka. E ele foi para o Sri Lanka e foi para o Ceilão, e aí a história é muito boa, tudo é muito bom, vale a pena ler, o livro bom. Aí, bom, enfim. Aí, lógico que eu quero ir no Sri Lanka, né? Eu quero conhecer essa terra. Entre as viagens que eu fiz, estava incluído entre os lugares que eu fiquei conhecendo por algum motivo e tinha curiosidade, era o Sri Lanka, então vamos para o Sri Lanka. Então, nessa mesma viagem que eu fiz, que a gente foi para a China, a gente foi para a China, a gente foi para o Sri Lanka. E aí fomos para Colombo, para a capital. Ok. Aquelas desinformadas não sabiam que o país estava em guerra, não. Estava tendo uma guerra civil lá. Foi muito engraçado, gente. Só nós mesmos. Não era aquela guerra no país inteiro, mas era uma guerra localizada. Tinha os lugares e tal. Nesses países, nesses lugares, na Ásia, de modo geral, Oriente, o povo fica impressionado como é que a gente é solteiro. Eu lembro que a gente chegava, qualquer lugar que eu chegasse com a minha amiga, eles perguntavam se a gente era casado, cadê os maridos, sabe? Era um negócio muito doido. Mulher, não sei hoje como é que tá, mas naquela época não existia essa história de mulher ficar andando sozinha, sem marido, não. Enfim, aí fomos para o Sri Lanka. E também não tinha, isso foi na década de 80, não tinha internet, não tinha... Você chegava no lugar, aí que você ia escolher, tentar achar um hotel, aí que você ia descobrir as coisas daquele país. Aliás, até a própria informação sobre o país era muito de enciclopédia. Eu lembro que eu sempre adorei ler enciclopédia, adorava ler enciclopédia. E apesar de nunca ter tido na minha casa, mas eu sempre lia, ou na biblioteca, ou na casa de amigos. E aí eu me interessava muito, mas era uma coisa muito resumida, né? Não era uma história, né, do jeito que turista quer conhecer. Tudo bem, fomos para lá, conseguimos um hotel, chegamos no hotel, lógico, sempre nesses lugares só homens que trabalham, você não vê mulher nenhuma, se elas trabalham nos bastidores, a gente não vê não. Aí, primeiro queriam saber o que a gente foi fazer lá, porque o país estava em guerra, nós, é mesmo, que coisa, né? Vai ver me conhecer. Então a gente saía, eu lembro que o hotel era num lugar lindo, ele era do lado de um lago. Vontade de saber que lago é esse também. Tem que olhar no Google, se tiver muito lago lá na cidade, pronto, já deu tudo errado. Aí a gente ficou nesse hotel e eu lembro que a gente saía todo dia para andar, para conhecer, para passear, que por sinal, nossa, adorei, teve mercado, tudo, muita coisa boa. E lógico, evidente que tem muita coisa que eu não devo ter visto por falta de informação. Hoje, se eu voltasse lá, eu ia ter muito mais curiosidade. Aí, a gente voltava, eu lembro que quando a gente voltava sempre no final da tarde, tinha uns 2 ou 3 empregados lá fora olhando para a estradinha para ver se a gente estava chegando, e eles falavam, vai, graças a Deus vocês voltaram. Tipo assim,
realmente era como se para eles a gente sobrevivesse a cada dia da aventura. Mas a gente não viu nada. Em Colombo não tinha nada. Até o dia que a gente resolveu sair de Colombo para pegar um táxi e viajar. Bom, mas enfim, isso aí é outra história. Da agora, o melhor de tudo aconteceu foi o seguinte. A gente estava um dia no hotel, depois de ter saído, passeado, não sei o que, final do dia, descansando lá no quarto e tudo. Aí, como eu disse, era um lugar que... não sei nem se alguém sabia que eu estava lá no Sri Lanka, porque, sei lá, talvez tivesse dado o roteiro para alguém, não sei. Mas aí, quer dizer, o cara lá do Iraque que olhava os passaportes e arrumava visto, sabia, né, que a gente estava lá. Mas onde a gente estava hospedado, tarará, o que estava fazendo, ninguém tinha ideia, porque você saía e depois você só dava notícia quando você voltava para o seu país de origem. No caso era o Iraque que a gente estava, que a gente ia voltar para lá, né. Só sei que aí bate na porta do quarto. Aí um dos empregados do hotel falou, telefone, Ieda, telefone para você. E eu falei, não, para mim não é não. Você deve estar enganado, tem algum engano, porque ninguém nem sabe que eu tô aqui. Não falei nada disso não, porque acho que nessa época eu não tinha nem conseguido falar isso tudo, mas eu só falei, não é para mim, não é engano. Não sou eu, não. Aí ele fechou a porta, o cara foi embora. Aí, daí a pouquinho, volta, bate na porta, Ieda, telefone para você. Eu falei, moço, não sou eu, tem engano, né? Eu fiz ele entender que estava errado, que como é que alguém podia estar telefonando para mim, sendo que eu não tinha ninguém que sabia que eu estava ali. Ele voltou. Da terceira vez que ele veio, que quem estava do outro lado da linha deve ter falado, puta que pariu, tá aí sim, dá um jeito de achar, né? Coitado do moço. Ele voltou e falou, olha, telefone para você. Aí a minha amiga, que dormia em ônibus, ela falou, olha, sabe uma coisa, vou lá atender esse trem, né, para ficar livre, porque já que ele não desiste. Falei, então vai, que para mim não é, então só se for para você, apesar de você me chamar Ieda. Ok, ela foi, aí voltou, morrendo de rir, tudo. Falei, uai, o que foi? Ela falou, você não vai acreditar. Quem que estava no telefone? Eu falei, quem? Ela falou, o Caca, nosso amigo que estava viajando para outros cantos, não tinha nada a ver com Sri Lanka. Aí ela falou assim, uai, gente do céu, aí marcou de encontrar com a gente, tudo, encontramos, e foi até legal, que depois disso a gente viajou para o Nepal juntos, foi a primeira vez que eu fui para o Nepal, primeira vez que eu fui, acho que para a Índia também, só sei que a gente continuou viajando junto. Aí, quando a gente encontrou com o Caca, eu falei, Caca, como você descobriu que a gente estava naquele hotel? Que é isso? Eu não consigo entender. Ele falou assim, você não vai acreditar. Tudo é assim, né? Você não vai acreditar. Eu fui eu sabia, lógico, que vocês... eu sabia tudo que vocês que vinham para aqui, que vocês iam para... Que ele trabalhava no Iraque também, ele também estava de férias. Eu sabia que vocês iam para isso, para ali, para lá, para Nepal, para não sei o quê. Só que, lógico que nunca passou pela minha cabeça que eu ia encontrar com vocês. Nunca, nunca. Então ele falou assim, mas aí hoje eu cheguei aqui para conhecer. Ele estava, acho que vindo de Bali, não sei. Resolveu ir para o Sri Lanka. Aí passou numa agência, que era a única que eu acho que tinha na cidade, uma agência de viagem. Ele passou lá para poder marcar a passagem dele para ir para o Nepal. Aí, diz que o cara, esse pedaço é o que eu mais amo, o cara lá da agência, diz que assim, muito assim, com a cara muito engraçada, virou para mim e falou assim, nunca na minha vida eu tinha visto gente do Brasil, nunca, hoje é a terceira que passa aqui. Ele falou assim, uai, como assim terceiro que passa aqui? Ele falou assim, é porque a gente também tinha ido remarcar a nossa viagem. Era uma época que a gente tinha que remarcar a viagem, marcar que ia viajar. Você abria, a passagem ficava em aberto. Que todo lugar que a gente chegava, o dia que ia embora, a gente ia lá avisar que dia que ia embora. Aí ele falou assim, né, que nunca tinha visto um brasileiro, e hoje é o terceiro que passa aqui. Aí o Caca falou assim, peraí, como é que são as outras duas pessoas que passaram aqui? Ele falou, foram duas moças.
Aí o Caca virou e falou assim, é uma magrinha mais alta e uma baixinha mais gordinha? Aí ele falou assim, é. Aí o Caca falou, uai, gente, elas são minhas amigas. Aí o cara deu para ele o telefone do hotel que a gente estava. Por isso que aí ele conseguiu ligar, a gente falou. E com o Caca também, aí tem outras 1000 histórias, porque essa viagem, a gente ficou esses dias lá, e depois a gente continuou a viagem, ele continuou junto. Eu não me lembro se a gente voltou para o Iraque junto, mas eu lembro que a gente foi para o Nepal, para a Índia, e foi muito bom. Quem quiser que conte outro